O Tabernáculo, capítulo 4. O altar de sacrifícios. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus capítulo 10, versículo 22. O altar de bronze, cobre, era o primeiro objeto que se via ao entrar pela porta do pátio. Ele fazia parte da liturgia de adoração do povo de Israel e ficava situado fora do santuário, ao ar livre dentro do pátio. Esse altar foi erigido para oferecer sacrifícios a Deus para que fosse conquistado o perdão dos pecados. A posição do altar, que ocupava o primeiro lugar naquele recinto, indicava que, para chegar-se a Deus no seu santuário, os direitos e demandas da perfeita justiça divina precisam ser satisfeitas. Antes de gozar da comunhão com Deus, devemos passar por esse altar, que é o lugar da manifestação da justiça e do amor de Deus. Nesse altar eram oferecidos holocaustos, que eram ofertas voluntárias que tinham por objetivo alcançar o favor de Deus. O animal era imolado fora do pátio. Depois de tiradas as suas vísceras e a sua pele, o animal limpo era trazido e colocado sobre o altar. A estrutura desse altar era quadrada, com 2 metros e 25 centímetros de largura e 2 metros e 25 centímetros de altura. A construção desse altar era feita com madeira de acácia, madeira muito resistente, e revestida de cobre por dentro e por fora. Nele eram oferecidos todos os sacrifícios a Deus, tanto os sacrifícios pelos pecados que eram queimados até virarem cinza, quanto aos sacrifícios que eram holocaustos de gratidão e louvor a Deus pelas suas benesses. Do holocaustos denominados ofertas pacífica ou de paz, os ofertantes podiam comer da sua carne, sem sangue, mas não podiam consumir as suas vísceras. Do mesmo modo como se tomava o sacrifício e colocava-o sobre o altar, Jesus também foi levantado tipologicamente no altar do Calvário para redimir a nossa alma. Ver Levítico 1, 8, 9, João 3, 14, 15, Efésios 5, 2. 1. Para que servia o altar de bronze? O altar de bronze servia para 2 finalidades básicas no contexto dos rituais dos sacrifícios de animais. 1. Para os holocaustos por pecados cotidianos. 2. Para a expiação dos pecados uma vez por ano. Êxodo 38:30. As ofertas queimadas eram feitas sobre o altar de bronze 2 vezes por dia, um pela manhã e outro pela tardinha. Servia para serem feitos os holocaustos. Antes de querer entender o sentido teológico do altar de holocausto, precisamos conhecer o significado da palavra holocausto. O prefixo olam no hebraico literalmente significa ascendente ou aquilo que sobe. Como esse tipo de oferta era consumido no fogo, a fumaça do holocausto exalava um cheiro especial que subia para os ares. Ao entrar no pátio, a primeira visão do ofertante era o altar do holocausto, construído para oferecer sacrifícios perante o Senhor. A palavra altar, portanto, sugere a ideia de mesa levantada, visto que a imolação das vítimas animais era colocada em cima do altar. Naquele lugar era derramado o sangue dos sacrifícios pelos pecados do povo. O altar foi o único lugar onde Deus encontrava-se com o povo de Israel para a reconciliação. Um animal limpo e sem defeito era oferecido ali em substituição ao pecador. Por causa da regularidade e frequência com que aconteciam os sacrifícios de holocaustos, eles eram chamados de holocaustos contínuos.
Êxodo capítulo 29, versículo 42. O animal sacrificado era totalmente queimado no holocausto e o cheiro da gordura queimada sobre o altar exalava um cheiro que agradava a Deus. Era um cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Êxodo capítulo 29, versículo 18. Foi o que Cristo fez por todos nós, entregando-se por nós em sacrifício suave a Deus. Ver Efésios capítulo 5, versículo 2. Servia para ser feita a expiação pelos pecados. Na oferta do sacrifício para expiação pelo pecado, a vítima, depois de imolada, era queimada e o sangue do animal era separado e colocado no vasilhame, e em seguida era aspergido sobre o altar de bronze. O altar tinha 4 pontas, que também eram identificadas como chifres. Nessas pontas, o sacerdote tingia-as com o sangue do sacrifício. É interessante saber que o vocabulário hebraico sarap significa consumir. Por isso, o sacrifício era consumido pelo fogo do altar. Quando o animal imolado e limpo era colocado sobre o altar de fogo, tornava-se maldito por Deus em lugar dos seres humanos pecadores. Ora, entende-se que expiação é quando Deus perdoa o pecado de um pecador arrependido e abre o caminho para a reconciliação com o pecador mediante o sacrifício de um substituto. Deus aceitava o animal que era sacrificado no lugar do pecador, que deveria morrer por conta do seu pecado, mas que acabou sendo salvo por esse substituto que morreu em seu lugar. No Novo Testamento, Jesus Cristo é o Cordeiro substituto que deu a sua vida pelos pecadores de todo o mundo. Ver João 3, versículo 16. Jesus fez de si mesmo a oferta pelo pecado e o seu sangue é o que nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Servia para queimar o incenso. Havia uma distinção entre o altar do incenso, que era feito de madeira de acácia coberto de ouro, Êxodo capítulo 30, versículo 1 a 8, e o altar de bronze. Este altar também usava o fogo para queimar o incenso, que era composto de resinas, gomas e gravetos de plantas aromáticas. O composto do incenso tinha estaroque, ônica ou onixá, gálbano, perfumado e outras árvores odoríficas. Geralmente, o sacerdote tomava brasas do altar de bronze lá fora no pátio com uma pá no fundo do altar e aspergiu o pó do incenso sobre as brasas do altar, fazendo exalar um agradável odor no ambiente do lugar santo. Era o símbolo das orações e intercessões em favor do povo de Israel. A fumaça do incenso subia e enchia o ambiente com agradável cheiro, que representava as orações que subiam até o trono da graça. Ver Lucas 1:8, Apocalipse 5:8, 8, 3 e 4. 2. O modelo do altar e seus materiais. Êxodo capítulo 27, versículo 1, 2 e até o 8. As medidas do altar de bronze. Êxodo capítulo 38, versículo 1 ao 8. O altar de bronze tinha forma quadrada e internamente era feito de madeira de acácia revestido com uma camada grossa de bronze ou cobre. Suas medidas exatas eram de 5 côvados de comprimento, 2,25 centímetros, côvados de largura e 3 côvados de altura. A base desse altar era mais alta, por isso os sacerdotes subiam para ministrar no altar de bronze. O altar tinha 4 pontas para cima em forma de chifres. Quando o sacerdote entrava com o animal para o sacrifício, amarrava-o num desses chifres até o momento de ser imolado. Na Bíblia e nas culturas antigas, os chifres eram um símbolo de autoridade, de poder, de domínio. Por isso, Moisés ordenou que essa simbologia fosse colocada nas 4 pontas do altar.
O poder de salvar ou proteger os pecadores estaria no alcance de todo mundo que por aquele que se tornaria o Cordeiro Salvador no madeiro do Calvário. Vou repetir. O poder de salvar e proteger os pecadores estaria ao alcance de todo mundo por aquele que se tornaria o Cordeiro Salvador no madeiro do Calvário. Ver João 5, 17, 19, 21, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, Atos capítulo 1, versículo 8 e 1 João 2, 22. Tão logo o pecador adentrava na porta do pátio do tabernáculo, ele teria que passar a alguns metros de distância pelo altar de sacrifício e apresentar sua oferta ao Senhor, pelos seus pecados, através do sacerdote que o representava. Por isso, o altar dos holocaustos indica o caminho para a expiação do pecador e aponta para a cruz de Cristo. O altar, o qual, como Cordeiro de Deus, fez-se oferta para expiar o pecador de suas culpas. Cristo foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. O cobre ou bronze exterior do altar dava consistência à estrutura dele. Sua tipologia é o juízo perfeito de Deus. A consistência desse metal na estrutura do altar fala-nos da fortaleza divina e a resistência para suportar o juízo de Deus sobre o pecado. Ele, Jesus, fez-se pecado por nós. Salmo 16, 8, Isaías 53, versículo 4, 10, Zacarias 13, 7, Mateus 26, 39 e 1 Timóteo 2, 5, 6. A madeira de cetim, acácia, com revestimento de bronze ou cobre. Êxodo 27, versículo 1. Era ordem de Deus que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar. Levíticos capítulo 6, versículo 13. A parte interna do altar foi feita com madeira de acácia muito resistente, típica das regiões desérticas, qualidade que indica a humanidade de Jesus, o qual se fez carne mesmo sendo Deus. João capítulo 1, versículo 14. O revestimento com bronze ou cobre era uma lâmina de metal que protegia a madeira interior do altar. Bronze e madeira, elementos da manifestação da justiça de Deus ante o pecado e a santidade divina para com o pecador. Esse metal, cobre ou bronze, tinha a capacidade de resistir às ardentes chamas dos juízos de Deus. Portanto, o metal fala-nos de juízo e santidade, e a madeira fala de sacrifício. Por isso, quando entramos pela porta do átrio, deparamos com um altar de bronze, que recebe no fogo o nosso sacrifício representado por Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 14. A maravilha de tudo isso é que Deus, o justo juiz, aceitou o sacrifício de Jesus, sendo glorificado na reconciliação do mundo consigo mesmo. Colossenses capítulo 1, versículo 20 e 22. 3. As 4 pontas, chifres do altar e o sentido de redenção. Êxodo 27, 6, 7. A linguagem figurada das 4 pontas. A linguagem figurada de coisas e objetos no Antigo Testamento prefiguram coisas e experiências do Novo Testamento. As 4 pontas que se pareciam com chifres denotavam autoridade espiritual. No mundo animal, os chifres significam a força, o poder e a autoridade de um animal. No campo espiritual, os chifres falam de autoridade. No altar de sacrifícios havia 4 pontas. Quando o sacerdote tomava o sangue do animal, ele o aspergia nessas 4 pontas. 2 fatos históricos citam o altar de sacrifícios. O primeiro aconteceu quando Adonias, filho de Davi, não aceitando que se assentasse Salomão no trono do seu pai e, percebendo que podia ser morto por traição, pegou 2 pontas do altar para não ser morto. 1 Reis, capítulo 1, versículo 50. Outro fato aconteceu com o general do exército de Israel, Joabe, que seguiu a rebelião de Adonias, mas também percebeu que podia morrer e por isso pegou 2 pontas do altar. 1 Reis, capítulo 2, versículo 28.
Podemos interpretar a tipologia das pontas do altar, significando 4 elementos da nossa redenção quando passamos pelo altar de sacrifício. A. O primeiro significado do alcance da redenção chama-se propiciação. O que significa a palavra propiciação? O ato de propiciar implica tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar a sua ira com sacrifícios. Dicionário Ovais, sem colchetes no original. O sangue do sacrifício era a vida inocente daquele animal. Por isso, quando o sacerdote imolava o animal e retirava o seu sangue em uma bacia, era feita a oferta pelos pecados. Era uma propiciação, ou seja, um modo de readquirir o favor de Deus. Constitua-se Perdão, alguém estava me ligando aqui, só um minuto. Constituía-se numa ação para apaziguar a ira de Deus, a fim de que a sua justiça e santidade fossem satisfeitas e, com essa ação, receber o perdão dos pecados. Por meio da morte de Cristo é feita a propiciação para cobrir o pecado do homem e manifestar a justiça divina. Havendo Cristo levado sobre si toda a culpa, trata-se de um ato gracioso da parte de Deus. Ver Romanos capítulo 3, versículo 24, 26, 1 João 2, versículo 2. B. O segundo significado redentivo chama-se substituição. Entendemos esse aspecto quando lemos Levítico 16. Arão, o sacerdote, colocava as mãos sobre a cabeça do animal para o sacrifício, que deveria ser um macho sem defeito, e então confessava os pecados do pecador com a sua oferta. Jesus Cristo levou sobre si a culpa do homem e ofereceu-se para o sacrifício na cruz do Calvário. Vê Isaías 53, 4, 6, João 1, 29 e 1 Pedro 2, 24. A pena não foi adiada, mas foi cumprida totalmente na pessoa de Jesus Cristo, que se fez pecado por nós. Ver 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. C. O terceiro significado redentivo chama-se reconciliação. O altar foi o único lugar onde Deus encontrava-se com o povo de Israel para a reconciliação. Uma vítima inocente era consumida e queimada com todas as suas vísceras, e somente o sangue era retirado e colocado numa pequena bacia para ser levado ao lugar santíssimo, o qual era aspergido sobre o propiciatório. Êxodo capítulo 29, 11 e 14, Levítico 4, 12 e 16. Esse rito ensina-nos que a cruz é o único lugar onde Deus tem um encontro com um pecador, perdoado e reconciliado mediante o sangue da expiação. Ver Hebreus 9, 12, Romanos 5, 10, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Foi na cruz que o inocente pagou pelo culpado e a dívida foi paga. Em Cristo sabemos que nenhuma condenação há. Romanos 8, 1. E D. O quarto significado redentivo é a própria redenção. A ideia que nos dá a palavra redenção é a da libertação da escravidão do pecado. Redenção implica o pagamento de um preço pelo resgate, e a morte de Cristo foi o preço de nossa redenção. Ver Mateus 20, 28, Atos 20, 28, Gálatas 3, 13, Efésios 1, 1, Timóteo 2, 6, 1 Pedro 3, 1, 18, Romanos 6, 14. É interessante notar que o termo redimir aparece na língua grega como resgatar e significa comprar e tirar fora do mercado de uma vez por todas, para que jamais, por nenhuma circunstância, venha a voltar ao estado de escravidão. Trata-se de uma palavra proveniente do comércio de escravos. É impossível alcançar a graça de Deus sem passar pelo altar de sacrifícios com a sua oferta pelos seus pecados. Em nossos tempos do Novo Testamento, Cristo é a nossa oferta pelos nossos pecados.
Ele ofereceu a si mesmo em sacrifício para expiar a nossa culpa. Glórias a Deus.